diretora é composta pelo presidente Matheus Zeller, vice-presidente Ronaldo Moschini, primeiro secretário Pedro Kawai e segundo secretário André Bandeira. Eles são responsáveis pela condução dos trabalhos da Casa de Leis. Reeleitos para o novo mandato estão Maride Camargo Pedroso Júnior, Carlos Gomes da Silva, Dirceu Alves da Silva, Gilmar Rota, José Aparecido Longato, Laércio Trevisan Júnior, Paulo Campos e Paulo Henrique Paranhos Ribeiro. E os parlamentares que estão em seu primeiro mandato são Adriana Esgrieiro Nunes, Aldisa Marques, Isaac Souza, Johnson Oliveira, Lair Braga, Marcos Abdala, Nancy Tame, Oswaldo Schiavolin, Paulo Serra, Herlisson Rezende e Wagner Oliveira. Câmara de Vereadores de Piracicaba, esta é a sua Casa de Leis. Nossa dica é na cozinha. Para lavar a louça em casa por 15 minutos, se a torneira for aberta apenas para enxágue, você pode economizar mais de 95 litros de água. Já no apartamento, com o mesmo procedimento, a economia é de mais de 220 litros. Escola de samba capricha quando o assunto é destaque. Quanto mais brilho, luxo e elegância, mais o destaque cumpre a função dele, que é se destacar, ganhar visibilidade no conjunto da escola.
Na Câmara também tem destaque, mas aqui quem recebe o destaque é o projeto de lei. Durante o processo de votação, os deputados podem solicitar ao presidente da sessão que alguma parte do projeto seja destacada e votada separadamente. O destaque pode se referir a um parágrafo, uma linha ou apenas uma palavra. Primeiro, vota-se o texto principal do projeto e só então o destaque. Se for aprovado, o destaque passa a fazer parte do texto final da proposta. Comida orgânica o quê? Isso é tudo enrolação. Não, pai. Essa comida que você anda comendo por aí na rua, isso tudo é transgênico. Isso é mentira desse pessoal que fica inventando moda para cobrar mais caro pelo mesmo produto. É isso. Você não acha que vale a pena pagar um pouquinho mais caro pela sua saúde? O que você acha, Júnior? Eu? Pô, prefiro me abster. Abstenção é uma palavra muito usada no Legislativo. A abstenção é o ato pelo qual o deputado se isenta de tomar parte em uma votação. Essas votações podem ser abertas ou secretas. As votações abertas podem ser realizadas de maneira simbólica, quando para concordar com o projeto basta apenas que o deputado não se manifeste, ou nominais, quando cada deputado é chamado a manifestar seu voto. E é nesse caso que ele pode optar pela abstenção. Em caso de votação secreta, o deputado também pode se abster usando o voto em branco. Ei, você aí mesmo, você que está ouvindo rádio, ou melhor, você aí que está usando celular e dirigindo ao mesmo tempo. Você sabia que os acidentes de trânsito causam vítimas devido às imprudências e distrações do motorista? Dirigir usando o celular é assim, fechar os olhos para o perigo. Campanha de conscientização por um trânsito mais seguro. Realização, Prefeitura de Piracicaba e Secretaria de Trânsito e Transportes. www.sinalabertopravida.com.br. Sei não, acho que eu só vou te dar um anti-inflamatório, a gente espera alguns dias. Espera só um pouquinho. Olha, vai ter que abrir isso aí. É caso de canal. Deixa eu dar uma olhada. Vixe. Tem jeito não. Vamos ter que arrancar.
Para tomar uma decisão importante, a gente sempre tem que conhecer as diferentes opiniões sobre o assunto. No Legislativo também é assim. As comissões da Câmara podem realizar audiências públicas com representantes do Executivo, do Judiciário ou da sociedade. Essas audiências servem para esclarecer os diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto, para que os deputados e a sociedade possam tomar uma posição quanto a um projeto em discussão. A iniciativa pode vir de qualquer membro da comissão e até mesmo da instituição interessada em participar. E como o nome diz, a audiência é aberta ao público. Vacinação contra o HPV. Proteja o futuro de quem você mais ama. A campanha de vacinação contra o HPV já está no ar e toda menina entre 9 e 13 anos e mulheres de 9 a 26 anos convivendo com o HIV devem ser vacinadas. A vacina está disponível em todas as salas de vacinação do SUS. Como em qualquer outra injeção, as reações à aplicação da vacina podem ser dores, vermelhidão e inchaço. Não se preocupe, são passageiras e num período de 24 a 48 horas desaparecem. É importante tomar a vacina sentada e permanecer assim por uns 15 minutos após receber a vacina. A vacina aplicada nessa idade tem mais eficácia, pois nesse período a produção de anticorpos é maior, garantindo assim um futuro mais saudável. As infecções relacionadas ao HPV são um problema de saúde pública. Por isso, a vacina é uma prevenção contra várias doenças, como o câncer do colo de útero. Todo ano, cerca de 15 mil mulheres são diagnosticadas com esse tipo de câncer. Se descoberto no início, ele tem cura, se não, pode matar. A vacina HPV previne 70% dos casos e é a arma mais eficaz contra essa doença. Esse ano, a vacinação será em apenas 2 doses. A segunda dose deve ser tomada 6 meses após a primeira. Verifique se haverá vacinação na escola ou procure uma unidade de saúde do SUS. A vacina é essencial para a saúde. Não corra riscos e proteja o futuro de quem você mais ama. São José é o nome da rua onde fica um dos mais tradicionais teatros de Piracicaba. Mas, Fábio, por que este nome? Bom, São José, ou José de Nazaré é um nome bíblico, né? Ele foi esposo da Virgem Maria e padrasto de Jesus. Ele era um carpinteiro, né? Muitas ruas do centro de Piracicaba que leva até a catedral acaba tendo um nome bíblico. E era tradição, na época, em Piracicaba, no tempo de vila, dar nome das ruas utilizando esses nomes santos. E muitos estabelecimentos da rua acabam utilizando o próprio nome da rua para nomear, assim como o Teatro São José. O nome da rua é São José. Serviço de atendimento ao consumidor. Bom dia, em que posso ajudá-lo? Bom dia. Eu comprei um aparelho de DVD com vocês, mas ele não funciona. Eu vou estar te transferindo para um de nossos técnicos que vai estar lhe prestando atendimento. Só um momento. Tá bom, eu aguardo. A melhor maneira de uma empresa saber se o seu funcionamento está dentro do esperado é através do contato com o cliente, certo? É por isso que a Câmara dos Deputados tem a Ouvidoria Parlamentar. A Ouvidoria Parlamentar recebe, examina, encaminha reclamações e sugestões que podem ser enviadas por cidadãos como você ou por qualquer grupo organizado. A partir da sua opinião, a ouvidoria pode propor melhorias, investigações, audiências e é ela quem responde diretamente à população em nome da Câmara.
Qualquer pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria por e-mail ou através do número 0800 619 619. O Centro de Apoio aos Portadores do Vírus HIV e Hepatites Virais, conhecido como ONG Capive, está precisando de doações de mantimentos, especialmente de arroz, feijão e leite. Os produtos podem ser entregues direto na entidade, que fica na Rua Tiradentes, no centro, em Piracicaba. O canal da TV Câmara passou por atualizações técnicas e para que a programação volte a ser veiculada na sua TV é preciso realizar a ressintonização. Para isso é muito simples, basta apertar o botão menu do seu controle remoto, em seguida escolher a opção busca de canais automática, dar OK e pronto, o canal ficará memorizado. Faça o procedimento e continue acompanhando a TV Legislativa de Piracicaba. Parecer é um termo muito usado no Legislativo. A palavra é pronunciada quando os parlamentares precisam se manifestar sobre determinado assunto, ao parecer favorável e contrário, ou seja, os vereadores podem apoiar algo ou recusá-lo utilizando estas expressões. 5 emendas foram apresentadas aos parlamentares para compor o plano plurianual do município. Os vereadores, portanto, precisam individualmente dar o seu parecer, sendo ele favorável para aprovar a emenda ou contrário, não aprovando o documento. Bem, a gente vai então aqui para o momento do debate. Antes eu quero fazer um agradecimento aí a toda a equipe da Escola do Legislativo, que tem se dedicado bastante na organização de todos esses conteúdos, né? E um agradecimento especial também para a Silvia, que é engenheira civil, ela tem toda a carreira dela nessa questão também de urbanismo, né? A questão fundiária, e faz parte do nosso gabinete e tem aí se desdobrado nesse conteúdo todo que a gente tem apresentado. Mas, como nas vezes anteriores, eu acho que deu certo, o que a gente pede? É bem mais motivante, nós abrimos o microfone para a pessoa se expressar, e não só, né, acho que tem um público aqui que dá para a gente trabalhar com o uso da voz e não em papeleta, aí acho que fica mais dinâmico. Só que a gente pede o seguinte, no máximo, assim, estourando, a pergunta direta, sem muito contexto, né? Porque senão aí a gente não dá oportunidade para os outros. E no máximo 2 minutinhos na pergunta, e a gente vai acumular aqui, dependendo do tema, 3 ou 4 questões, e nós passamos então aí em bloco, né? Então é importante se identificar, falar para quem que é a pergunta, ou se é para os dois, e fazer uma pergunta bem objetiva e direta. Pode ser? Então está aberto. Vamos lá. A Silvia está aqui para ajudar. Tem mais uma aqui na frente, Silvia. Obrigado, Silvia. Boa tarde a todos. Meu nome é Wick Manfrenato. Eu sou engenheiro agrônomo e fiquei muito contente em poder participar aqui. E nas 2 apresentações me
motivei aqui, até mandei um bilhetinho para a Nancy, e ela falou, não, você pergunta lá quando for a sua hora. Porque, na verdade, eu passei os últimos 2 anos trabalhando no Ministério do Meio Ambiente como diretor do Departamento de Áreas Protegidas do Ministério da Secretaria de Biodiversidade. E tanto com o professor Braga quanto a futura professora Laís, né, eu acho que vocês inspiraram bastante. Eu tinha 3 comentáriozinhos, assim, bem pontuais, para não estender mais do que os 2 minutos que a Nancy sugeriu, é que você usou bastante a questão do Código Florestal. E eu acho que seria muito importante para a gente discutir a questão dos corredores lineares, também inserir o SNUC, ou seja, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Por quê? É um instrumento público, é um instrumento de nível nacional, federal, regional, estadual e municipal, que determina áreas protegidas. Áreas protegidas é uma coisa como APAS, que também áreas protegidas públicas e privadas. Então, nesses corredores ou nesses âmbitos de corredores lineares ou parques lineares, a questão da regulamentação local do SNUC também tem um impacto muito importante para essa visão, né? Então, a conceituação que o professor Braga fez e, digamos assim, você soltou a boiada na direção da conectividade, que você até usou o termo conexão ali no Parque da Rua do Porto, né? É muito importante porque agora, no mês passado, não tem nenhum mês que a portaria de um programa conectividade do Ministério foi lançado. Foi dia 25 de março agora, uma nova portaria sobre isso. Então, é mais a pergunta propriamente dita, objetivamente, para esse assunto de conexão e parques lineares, ou a conectividade dentro do meio urbano, como é que você está olhando para esse assunto na ligação com o meio rural, ou seja, com a agricultura? A gente está discutindo uma questão urbanística aqui, mas também tem essa questão da conectividade com as áreas rurais, as paisagens rurais, tanto agrícola quanto as conservadas. E aí essa pergunta eu estou olhando mais para você, mas também vai para o professor Braga. Quer dizer, como é que essa questão da conectividade dos parques lineares no ambiente urbano se conecta com a conservação no ambiente rural e de conservação florestal? Obrigado. Obrigada. Tem mais uma? Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Eliana, eu sou professora na Exalc, no curso de Economia. Também gostaria de parabenizar a vereadora Nancy por liderar esse processo, o mini curso, dando vazão, né, ou apoio à participação, maior inclusão da população nos debates. Então, acho muito importante também. Tive o prazer de conhecer o professor Roberto, que eu conheço só da bibliografia, a Laís, gostei muito da apresentação. E eu, na verdade, vou fazer aqui um comentário, não sei se é um comentário, uma pergunta, um desabafo ou uma divisão de preocupação com a plateia, né? E com os palestrantes e com a vereadora, que já disponibilizou, inclusive, oportunizou, na verdade, um espaço de debate sobre um projeto extremamente preocupante para a cidade, e que está sendo encaminhado e defendido, inclusive, pelo prefeito, que é o projeto Corumbataí, no momento em que se discute o plano diretor e que se discute exatamente a volta ou a preocupação que o professor Roberto nos levantou aqui, com a sustentabilidade da cidade, coloca uma diretriz que vai em que um projeto dessa natureza, né, vai completamente no caminho ao contrário do que a sustentabilidade coloca. E aí a gente pergunta, fica a questão de qual é o compromisso, ou até que ponto a gente discute plano diretor, a gente faz a revisão do plano diretor e a gente vê a cidade crescendo paralelamente às diretrizes da regulação urbana, do planejamento urbano. Quer dizer, então, na verdade, a população, a gente está se envolvendo num projeto de recuperação,
pensar uma nova cidade, reverter problemas sérios que a urbanização no Brasil tem, e aí a gente vê o próprio prefeito vindo a público para defender um projeto dessa natureza exatamente no momento em que o plano diretor está sendo revisto, né? Quer dizer, eu pude participar da apresentação, da discussão do projeto Corumbataí, naquela audiência com o Ministério Público, e a gente viu o quanto que aquilo não respeita essa sustentabilidade. Inclusive, até o artigo do prefeito publicado na Gazeta essa semana, com o título de Operação Consorciada, ele, inclusive, chama atenção para questões ou levantamentos até demagógicos e oportunistas quando se fala em preservação e ambiental, e chama atenção de que a preocupação maior que leva à defesa desse projeto é a questão da habitação popular. Então, acho que casa as duas questões, e aí a pergunta que eu dirijo mais ao professor Roberto é essa, né? Quer dizer, será que é preciso atender à questão da habitação popular, desrespeitando a questão, ou ela não é compatível com um projeto de cidade sustentável? Então, quer dizer, a população pobre tem que morar nos extremos da cidade, e que é justamente essa população que mais precisa de equipamentos urbanos, né? Então, acho que vem bem a calhar a gente colocar esse projeto em debate nesse momento aqui, né? Obrigada e desculpe, mas eu achei que era oportuno colocar essa discussão. Oi, boa tarde, meu nome é Bianca, eu tenho 17 anos e eu gostaria de fazer a pergunta direcionada aos dois. E eu gostaria de perguntar quais ferramentas eu posso usar para exigir, ferramentas civis mesmo, sociais, que eu posso usar para exigir do Poder Legislativo ou do órgão que administra isso, o crescimento inteligente e sustentável, por exemplo, a aplicação de energia solar, a utilização de energia solar, que não é uma energia destrutível, e pode ser usada, e o que a gente pode fazer em relação a áreas privadas. E também eu gostaria que vocês citassem exemplos, ambos, sobre cidades que vocês se inspiram, vocês devem ter alguma, para esse crescimento sustentável. Obrigada. Acho que a gente fecha esse bloco, né? Então, passar primeiro para o Roberto, eu preciso repetir? Você tem? Tá, assim a gente ganha tempo. Ok, obrigado. Então, aí tem algumas perguntas bem interessantes, né? A primeira delas, assim, a respeito da conectividade urbano-rural aí, né? Acho que a Laís, ela tem mais propriedade até para falar, mas eu acho que essa questão do urbano-rural, os parques lineares urbanos, né, a conectividade dentro do espaço urbano, para quebrar um pouco essa questão, né, dos rios, né, como essas barreiras, né, rompendo isso, integrando. E uma ideia aqui que eu acho que a gente deveria, só para pegar o gancho, resgatar nessa revisão do plano diretor, é a gente retomar, né, um conceito que estava no plano diretor anterior a esse, acho que era o plano diretor de 96, se não me engano, que ele adotava o planejamento como unidade de planejamento urbano, as bacias urbanas, em que você tinha as diretrizes para bacias. Eu acho que isso ficou um pouco perdido, agora a gente tem que retomar um pouco isso, né? Continuar, mas isso não está muito, mas isso recuperado, mas isso não está sendo tão colocado agora nesse plano diretor. Acho que a gente deveria retomar, repensar isso, pegar as nossas bacias e pensarmos as diretrizes de ocupação para cada uma dessas bacias,
exatamente isso, a gente pensar um pouquinho as bacias, né? Retomar, repensar isso, e aí entra a questão dos parques lineares, e aí eu acho que essa questão da conectividade urbano-rural, isso é uma coisa que a gente pode pensar nas franjas periurbanas, que é essa área de contato entre o urbano e o rural, né? Que vai se perdendo. Essa talvez seria uma possibilidade, a gente retomar também essa discussão de pensar as bacias, né? Um pouquinho mais um planejamento por bacias. Aqui para a cidade, né? As bacias urbanas, né? Essa questão da cidade Corubataí realmente é um problema, né? Me parece, assim, a minha avaliação do processo de revisão do plano diretor de Piracicaba, eu acho que ele não está sendo conduzido da maneira mais interessante. Por quê? Nós temos 2 processos acontecendo. Uma revisão do plano diretor e, paralelamente, uma série de projetos de revisão do plano diretor que, para mim, não faz muito sentido. Você implantar um projeto, né, como cidade Corubataí, de alto impacto urbanístico, né, sendo que está se discutindo o plano diretor, não faz sentido. Ou revisões do zoneamento que estão sendo feitas, sem entrar no mérito da proposta, da revisão do zoneamento, se ela é boa ou ruim, mas eu acho que não é oportuno. Você tem que deixar isso para discutir como um todo e não você fazer remendos ao plano enquanto está se discutindo um plano novo. Isso fica uma coisa um pouco até esquizofrênica, né? Uma certa esquizofrenia, assim, porque você não sabe qual dos 2 projetos que é o projeto que está valendo e que é a coisa que está entrando, né? Então, acho que é realmente muito complicado, né? Esse projeto Cidade Corubataí, né? Não vamos nem... Não quero nem... É uma discussão que tem que entrar no bojo, porque o impacto disso daí para a cidade inteira vai ser muito grande. E essa questão de colocar ambientalistas versus social, isso daí é um discurso que, me desculpe, isso daí é muito antigo, isso daí é coisa dos anos 70, né? Desenvolvimentismo versus... Isso, na verdade, é um discurso meio pobre, não é assim. Porque você não vai resolver o problema habitacional segregando a população pobre na periferia, porque você vai só criar novos problemas para aquela população. Haja vista o quê? O exemplo ruim do Bosque do Lenheiro, que foi realmente uma implantação que não deveria ter sido do jeito, porque ela criou problema social, criou problemas ambientais, ocupação de várzea, favelização, que veio tudo a reboque, uma série de problemas, e agora nós vamos repetir o mesmo modelo no Cidade Corubataí. Isso não é correto, né? Então, acho que a gente tem que parar, vamos fazer a revisão do plano diretor, e se dentro, no âmbito da revisão, né, aí é que a gente vai ver o que é possível, mas se não ficam 2 processos paralelos, isso não é a melhor forma de fazer planejamento urbano, né? Com relação às cidades sustentáveis, né, essas boas práticas, eu acho que isso o próprio plano diretor, é o momento da gente discutir isso, adoção de energia solar, recaptação de água, infiltração, né, mecanismo de redução da permeabilidade, né? Existem muitas tecnologias hoje, né, para construção, né, para urbanismo, que são extremamente sustentáveis. Isso tudo pode estar contemplado no plano diretor para os projetos, não é só colocar energia solar. Tem tanta coisa hoje em termos de tecnologia de construção, né, e que a gente poderia estar implementando isso, claro, dentro da medida do possível, mas a gente ainda tem aí. Então, o plano diretor seria isso. Agora, se nós temos modelos de cidade sustentável, é um pouco difícil falar, né? Porque as nossas cidades, mesmo Piracicaba mesmo, todas essas coisas, nós temos coisas muito legais aqui, muito interessantes em Piracicaba, exemplo de parques e coisas boas. Então, eu acho que a gente, nas cidades brasileiras, a gente vai pegando boas práticas. Nós temos Piracicaba tem boas práticas. Seria até muito interessante que a gente pegasse, olha, quais são as boas práticas de planejamento, de urbanização em Piracicaba, por que a gente não está repetindo elas nesses novos projetos? Vamos continuar com o mesmo padrão. Nós temos aqui projetos urbanísticos interessantíssimos, né, feitos aqui, que hoje a gente não faz mais assim, por quê? Né? Então, nós temos boas práticas aqui. O projeto Beira Rio, por exemplo, é um deles, né, que é muito citado como uma boa prática, né, de uso, e por aí vai. Mas a gente vai pegando em outras cidades, até
em outros países, coisas que a gente vai pegando, mas o modelo, essa cidade é mais sustentável, é um pouco difícil, né? Nós temos boas práticas e coisas aí, mas o momento é agora da gente discutir o plano diretor, né? E tentar implantar essas boas práticas, replicar o que está dando certo e o que não está dando certo, vamos rever, né? Porque ainda dá tempo. Bom, tem duas para a Laís, uma do IC, a respeito da conexão urbano-rural, né? E da Bianca, as ferramentas para utilizar e exigir crescimento inteligente e sustentável, que podemos fazer nas áreas, e um exemplo. Eu vou começar com a da Bianca, que eu acho que é um pouco mais simples de responder. Acho que eu concordo com o professor que eu não acredito que exista uma cidade totalmente sustentável que a gente não tenha crítica nenhuma para fazer em relação a ela, né? Inclusive, existem diversos projetos à beira-rio e que com certeza vão ter críticas, né? Pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que uma autora que me ajudou bastante, o sobrenome dela é Gorski, e ela tem um livro que chama Rios e Cidades, Rupturas e Reconciliações. Então, ela cita alguns exemplos de projeto no âmbito nacional, e ali aparece o nosso projeto, Projeto Beira Rio, e tem alguns exemplos também que ela cita daí no âmbito internacional. Então, talvez isso possa te ajudar um pouco. E lá no mestrado, o que a gente discutiu bastante em relação à sustentabilidade foi o caso da cidade de Medellín, na Colômbia. Então, eu acho que lá também tem alguns exemplos de projetos bastante interessantes nesse sentido, tá? Você também perguntou das ferramentas civis, né? Eu acho que, não sei se eu vou saber responder na totalidade essa questão, mas você, até pela sua idade, eu acho importante a questão de conhecimento, de tornar as suas ideias, né, públicas, em questão até das mídias sociais que a gente utiliza, do jornal. Então, acho que isso é importante. E, com certeza, a participação da população, né, de participar, conforme vem acontecendo cursos aqui na Escola do Legislativo, nas audiências públicas da Câmara, eu acho que é mais nesse sentido. Aí, em relação à pergunta do Wiki, não sei também se eu vou conseguir responder corretamente, mas o Código Florestal, né, esse novo Código Florestal, que foi aprovado em 2012, ele ainda, essas ferramentas novas dele, ainda se encontram em processo, né, de regulamentação mesmo, né, porque não são ferramentas simples de se implementar. Então, por mais que tenha sido em 2012, ainda está nesse momento que está sendo aplicado, né? O que é difícil, né? Porque por ser uma lei federal, né? Um órgão federal tomar conta de todo esse espaço do território brasileiro, que é muito amplo e muito diverso, né? Então, essa parte de SNUC, eu não, especificamente sobre ele, eu não tenho muitas informações de falar como que isso está sendo visto, né? Em que ponto que ele está hoje. A questão, né, dessa conexão da área rural e urbana, eu entendo que na área rural, pelo que a gente lê sobre parques lineares, não sei se é propício, né, a implantação de parques lineares nas áreas rurais, porque não sei se há essa necessidade, né? Que os parques lineares, eles vêm justamente como uma forma de valorização das áreas urbanas em questão da relação da população com o corpo hídrico, né? Então, talvez, assim, em questões ambientais, né, seja melhor nessa parte da área rural, a beira-rio ser especificamente, né, voltado para a preservação ambiental. E essa daí porque o perímetro urbano, na verdade, é uma divisão que você lá na área, né, não existe nenhum ponto que marque aqui é o começo, aqui é o final do perímetro urbano, né? Então, eu acho que essa conexão entre a área urbana e rural, acho que
é difícil, né, de acontecer, até porque, conforme eu mostrei na minha apresentação, muita área urbana parece mais rural do que urbana, né? Então essa conexão se torna mais difícil mesmo. Acho que antes de passar para as 3, eu só queria fazer uma consideração. Estou só para mediar, mas foi citado o Corumbataí, eu também não vou entrar nesse tema, mas eu queria colocar que a Comissão de Meio Ambiente, ela está atenta, assim, a essa questão que o projeto deveria esperar a revisão do plano diretor para depois que ele entrasse em votação posteriormente, né? Nós já fizemos essa indicação, já tivemos parecer contrário, promovemos audiência, teve o parecer do CONDEMA, inclusive com o parecer do professor Roberto Braga, também da promotoria, né? Então, realmente, ele gera muita polêmica, nós temos um posicionamento e nós fizemos essa indicação para que realmente só entrasse em votação após a revisão do plano diretor. Mas cabe aí um dia, novamente, só para isso, né? Nós vamos abrir, então, para mais 3 posicionamentos. Então, vamos lá. Já tem 2, 3, já tem 3. A gente só pede para que seja, assim, bastante objetivo, para que a gente consiga atender os demais. Boa tarde a todos e a todas. Acho um momento muito propício, realmente, para a gente começar a discutir esses assuntos em Piracicaba. Bom, eu sou Roberto, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com consultoria na área de sustentabilidade e inovação. E hoje aqui estou representando o Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba, a qual eu pertenço, e nas nossas discussões estamos muito preocupados com essa questão, essa problemática desse projeto que está surgindo agora, que é do Corumbataí, que realmente está impactando muito a cabeça das pessoas que estão envolvidas e querem realmente uma cidade mais sustentável para Piracicaba. Bom, a pergunta é a seguinte, porque nós também no Conselho estamos também discutindo esse assunto. Quero perguntar isso para o professor Braga. Doutor Braga, dentro do conceito Three Bottom Line da sustentabilidade, a pergunta básica é o seguinte: o equilíbrio básico entre o econômico, o social e o ambiental. Existe esse equilíbrio nesse projeto? É esta a pergunta. Bom, meu nome é Lígia, eu vou falar um pouquinho aí sobre o plano diretor, que eu participei durante vários tempos, e eu tenho visto essa dúvida aparecer em vários locais, sobre esse zoneamento, né? Ela falou, o Roberto falou um pouco também. A Piracicaba sempre foi pioneira nas legislações dos planos diretores. Infelizmente, isso nunca foi seguido, né, pelas autoridades. Mas de leis, nós estamos muito bem, obrigado. O plano diretor em 1990 já inova, fazendo todo um levantamento das bacias hidrográficas quanto à sua topografia, tipo de solo e hidrografia, já apontando locais onde a cidade deveria ou não crescer, né? O plano diretor 2001, né, que a lei foi aprovada em 2006, recupera isso e fez esse zoneamento que vocês estão vendo por aí e que está causando sempre muitas dúvidas, em cima disso tudo, acrescentando facilidade de levar água e facilidade de retirada de esgoto, né, nas áreas. E aí foram feitas essas manchas, né, na verdade são manchas, aonde a sustentabilidade física, ambiental, é que foi levada em consideração. Na época, né, eu fazia parte da equipe técnica, a gente achava, poxa, que legal, a parte ambiental, né, isso nunca muda, eles vão ter que respeitar. Doce ilusão. Doce ilusão. Não respeitaram. O primeiro artigo do plano é que a cidade não deveria ampliar o seu perímetro urbano, isso foi feito
inúmeras vezes, as áreas de interesse social todas são feitas em área de preservação permanente, né? Então, para que rever uma coisa que o plano diretor, a legislação do plano diretor, o zoneamento hoje é um dragão. É um dragão. Todos a parte que fundamentou esse zoneamento foi desestruturada, desrespeitada totalmente. Por isso, Laís, quando vai ver as zonas que tem ambientalmente frágeis, encontra isso. Você tem que ver lá como ela saiu, porque depois ela foi totalmente deturpada, né? E o ambiental, que foi a base desse plano diretor, foi totalmente desrespeitada. Totalmente. Então, fica a pergunta, né? Como fazer para que as legislações sejam respeitadas? A legislação